Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo falando aqui sobre a repercussão do jogo do Flamengo e Botafogo de ontem à noite, né? É um jogo assim que foi bem fraco de nível técnico, não gostei muito do jogo em si. A gente conseguiu vencer com um gol no finalzinho do jogo aí do Léo Pereira, nosso zagueirão aí de cabeça, né? E vamos passar agora para vocês um pequeno trecho aí do programa Troca de Passes, na qual eles estão reagindo e falando aí sobre o jogo do Flamengo, ok? Vou deixar o link aqui da descrição do canal Sport TV e peço por gentileza que vocês curtam também o canal deles, além de curtir e comentar o meu canal também aqui no YouTube, para fortalecer assim o nosso trabalho, tá ok? Fiquem com o vídeo e até mais! Gol no Maracanã, no finalzinho do jogo lá, aos 49 do segundo tempo, de cabeça, Léo Pereira abriu o placar para o Flamengo. Então o Flamengo está vencendo, finalzinho do jogo no Maracanã, 1-0, daqui a pouquinho a gente mostra tudo, os lances, o gol até aqui marcado pelo Léo Pereira, assim o Flamengo vai batendo o Botafogo na estreia de Luiz Henrique. Vamos falar muito sobre esse assunto ao longo do programa, uma vitória importante em termos de classificação, o Flamengo está indo, ele é o sexto colocado com 10 pontos, está indo a 13, né, Mansur? É isso? Só que ele tem um jogo menos. Tem um jogo a menos, então o Flamengo está indo à vice-liderança nesse momento do Campeonato Carioca, terminou, tá? Terminou no Maracanã, Flamengo 1, Botafogo 0, o Flamengo então vai a 13 pontos atrás do Fluminense, que tem 14, o Flamengo com um jogo a menos. Aí o gol para você, ó, cruzamento do Ayrton Lucas da esquerda, o Léo Pereira, uma saída esquisita ali do Gatito, né? Não saiu com a firmeza que é habitual o goleiro do Botafogo. E o Botafogo acaba castigado aí no fim com esse gol do zagueiro do Flamengo. Tá em grande fase o Léo Pereira, né? Ponto outra característica ali no Léo. A zaga do Flamengo que começa bem a temporada, né? Então, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Uma vitória importante para o Flamengo num clássico. Mas temos muito o que falar sobre este jogo, porque não sei se os amigos pensam como eu, mas um clássico bem abaixo da expectativa. Dizia ontem aqui no Troca de Passes para vocês que esperava muito desse jogo, né? Imaginava que fosse um bom jogo de futebol pela qualidade dos dois times, os jogadores que estavam envolvidos no clássico do Maracanã, mas para minha surpresa, o jogo foi muito ruim. Né? Pelo menos para mim, um jogo muito ruim, atrapalhado também pelo gramado, há de se ressaltar, o gramado mais uma vez ruim do Maracanã, mas um jogo... Ficou um longo tempo fechado. Ficou um longo tempo fechado, bem lembrado, mas gramado ruim no Maracanã, bola picando demais, quicando muito, um jogo de pouco controle, né, Mansur, Alex? Muitos chutões, muita disputa e muito pouca qualidade técnica, né? Nesse Flamengo-Botafogo, o primeiro clássico do ano entre as equipes, Mansur. Felipe, é sempre bom ponderar quando a gente está analisando um jogo a essa altura da temporada. Primeiro, claro, a gente vai falar do que a gente viu em campo. Isso. Não significa dizer que a temporada de um e de outro está condenada e de que esses times não podem ter uma evolução e que as coisas não venham a funcionar. Perfeito. O que a gente analisa são os sinais que vêm sendo dados até agora. O jogo de hoje desapontou bastante. E assim, as propostas eram claramente diferentes, né? O Botafogo entra com o meio-campo um pouco mais reforçado, basicamente com um tripé de meio, né? Sem o Eduardo começa no banco, só entra na metade do segundo tempo, com o Danilo Barbosa, o Tietê e o Marlon Freitas, praticamente o Danilo como um 5, Tietê e Marlon como 2 meias um pouco mais à frente, quase um 4-1-4-1, né, Alex? Especialmente quando defendia, sim, ficava um pouco mais clara essa formação, tentando bloquear o Flamengo, que em geral tem o De La Cruz fazendo o movimento da direita para o meio, para tentar igualar e bloquear essa tentativa do Flamengo de juntar jogadores pelo centro do campo. E dentro do que era a proposta do Botafogo, ele conseguiu defensivamente, quase todo o jogo, até esse lance do Léo Pereira, ter sucesso nesse aspecto. O Flamengo cria muito pouco no jogo. Por outro lado, para o Botafogo faltou jogo, né? Faltou um pouco mais de produção, quando tinha a bola, um pouco mais de alternativas, ainda que ele tenha tido numa bola parada no primeiro tempo, talvez até a melhor chance. A melhor chance do primeiro tempo, claramente, até o final do jogo, o Botafogo tinha tido essa oportunidade. Em relação ao Flamengo, assim, você até no início cita que o gol é um gol importante em termos de classificação. Assim, é difícil a gente imaginar que o Flamengo não fosse classificar no Campeonato Carioca. Para mim, só resolver porque o Flamengo naquele momento pontualmente era o sexto colocado e vai à segunda posição, né? Acho que tudo o que acontece no Maracanã é mais importante em termos
Esse tipo de jogo, quando você está no meio de tantas partidas que te dão tão pouca plataforma de Essa é a melhor observação... chance do Botafogo, né, Manso? É isso, só pra e que era a melhor do jogo. É uma Era esse batida lance do Tiquinho, né? Que eu me referia. Batida bate cruzada bem do cruzado Tiquinho e a boa Rossi defesa faz a do defesa. Rossi. Isso. O que eu digo é que quando a gente está dentro de... A gente vê os principais times do Brasil nessa sequência de jogos, alguns deles dão muito pouca possibilidade de tirar conclusões pela qualidade do adversário que está do outro lado. São esses jogos que permitem um pouco mais de observação, né? E aí o jogo foi rico para mostrar coisas que os treinadores vão precisar refletir. O que me assustou em relação ao Flamengo, sempre ponderando o início de ano, jogadores, não significa que as coisas não vão acontecer ao longo do tempo, mas se a gente tem a noção de que esse Flamengo, quando não consegue recuperar a bola na frente, eventualmente vai sofrer um pouco mais defensivamente quando precisa correr para trás, um pouco pela característica do time ter Gerson, ter Arrascaeta, ter Pedro, pela característica desses jogadores, isso é um fato. Agora, o que assustou em relação ao Flamengo hoje foi a produção ofensiva, que foi muito abaixo. De novo, né? O Flamengo teve em boa parte do primeiro tempo um De La Cruz que veio menos da direita para o meio, ficou um pouco mais, não diria preso ao lado direito, mas fez menos esse movimento. O Flamengo acabou tendo menos combinações pelo centro entre esses jogadores, muito pouco movimento de infiltração e ao mesmo tempo não tinha força pelos lados. O Cebolinha na esquerda é um jogador que tem a tendência de cortar para dentro, não é um jogador que vai buscar o fundo. Pelo lado direito tinha o Varela. Tem usado pouco a ultrapassagem que poderia usar do Ayrton Lucas. Eu não levo para o fundo, mas eu uso ele. Mas aí o Ayrton Lucas trabalhando um pouco mais por trás, o Varela é um lateral que trabalha já um pouco mais por trás como um construtor. Na direita estava mais presente o De La Cruz, que não é exatamente um ponta. O Flamengo nem tinha profundidade pelos lados, nem tinha uma troca de passe por dentro. A área muito pouco ocupada, Pedro muito fora do jogo. Segundo tempo entra com o Luiz Araújo na direita. Curiosamente, no intervalo entra o Wesley no lugar do Varela. O Wesley é um lateral de passagem, não é um lateral de construção. Mas logo depois entra o Luiz Araújo para ocupar aquele espaço na ponta. O Wesley tem um pouco mais de dificuldade de ser esse jogador de construção. O Flamengo até melhora alguma coisa com os dois pontas, traz um pouco do que fez na parte final do ano passado, que era esse jogo com 2 pontas. Mas ainda assim, muito pouca criação, muito pouca sensação de gol. E o lance do gol sai após uma bola parada, uma bola volta e o Ayrton faz o cruzamento para o Léo Pereira. Não tinha muito caminho assim que o Flamengo desse a sensação de que o gol ia sair. Ofensivamente foi uma atuação bem pobre do Flamengo. Diria que pior, por exemplo, do que a do último fim de semana contra o Vasco, que não tinha sido brilhante, mas tinha tido alguns momentos em que a sensação é que as situações eram criadas, mas erros técnicos impediam que o time completasse essas ações. Hoje nem essas sensações foram dadas, o time ficou muito distante, como você falou, aprofundando bola, muita bola longa, muito mais pressa do que capricho. O Flamengo teve muito pouco hoje no jogo em termos ofensivos. E o Botafogo, bem defensivamente até um dado momento do jogo, mas com a formação que entrou hoje, pouca produção na frente. E tive a impressão, Alex, pouca paciência, né, dos dois times, né? Quando ficavam com a bola, tentando, né, pelo menos cozinhar um pouco o jogo, um pouco de pausa no jogo, sempre muito acelerado e muito errado, né? O jogo não estava rápido, o jogo estava acelerado demais para o que o jogo pedia. E com isso os erros foram aumentando e muito, né? A quantidade de passes errados hoje no jogo foi algo colossal, né? E me pareceu muito distante os dois times. Jogadores pouco aparecendo próximos à bola para trocarem passes mais curtos e fazer o jogo fluir com um pouco mais de naturalidade. Você acha que é normal para começo de temporada, Alex? Ou a gente pode começar a se preocupar com esse aspecto? Felipe, não sei se preocupar, mas ao mesmo tempo o preocupar ou não depende do que o campo ele vem dizendo. Esse jogo do Flamengo foi parecido com o jogo do Vasco. Isso, de repente, assim, você fala assim em preocupação, se for uma palavra que pode ser mais pesada, mas você fala, poxa vida, esse time com um jogador tão talentoso que tem o Flamengo, ele pode realmente construir de maneiras diferentes. Acho até que eles estão tentando infiltrar, só que estão acelerando. Não tem aquele negócio de você, de repente... Tudo muito esforçado, né, Alex? Escolher o melhor momento, mexer com a defesa. Eu tentei de uma maneira, não deu, vou tentar de outra forma. E o Flamengo, ele tem realmente talento para isso. Não que a gente esperasse... A gente sempre espera também do Botafogo algo. Porém, pelo momento do Botafogo, parece que o Botafogo fez algo muito mais perto do que ele normalmente faz, mas dentro de um jogo equilibrado. Eu falo assim que
Ele conseguiu sim endurecer algumas coisas para o Flamengo, outros o Flamengo vai conseguir pelo talento que tem, mas nesse 4-1-4-1 com esse tripé de meio, se ele conseguir desenvolver pelo menos esse tipo de base, parece que se encaixa até bem. E se melhorar individualmente os jogadores, aí você vai poder ter um jogo que, igual você falou bem, vira chutão, porque tecnicamente não foi algo tão inspirado. Mas o Flamengo realmente, ele parece que assim, o Pedro ele ficou inativo porque não tem posse. Né? Quando você tenta infiltração, que é mais uma diagonal, mais por beirada, a bola acabou não chegando para ele. Aí o Gabigol faz mais sentido estar num jogo dessa característica, do que de repente o Pedro. O Botafogo em alguns momentos é outra situação. Ele estava tentando de uma maneira trazer o Tietê para fazer o terceiro homem de saída, só que o Gerson identificou, lógico, eu vou marcar ele, a princípio é o mais dinâmico, talentoso ali do meio, só que ele ia sempre, ele levava o Gerson, só que o Danilo acabava ficando de costa, né? A gente conversando lá em cima e vendo. A hora que de repente o Danilo ele vem fazer esse primeiro, muitas das vezes, acho que até por uma força de hábito ou insegurança pelo momento, ou faz uma bola longa e o Danilo tá livre. E o Tietê, ele consegue se posicionar, ele tem mais esses movimentos, conhecimento dessa parte construtiva, para poder ajeitar. Eu acho que o Botafogo hoje, acredito que dá um passo importante, lógico que o Luiz Henrique ele dá essa opção, o Júnior Santos na esquerda, ele vai, eu acho que com o treino ele pode ser que não encaixe também, mas ele entrega muito, né, cara? O trabalho dele de beirada é impressionante. O Luiz Henrique mostrou isso também de uma maneira interessante, porque está vindo da Europa, é o grande nome, mas ele chegou realmente com essa disposição. Mas o Flamengo eu acho que poderia entregar mais, assim, nesse sentido técnico, né, cara? Duas coisas hoje que me chamaram a atenção. Acho que a estreia do Luiz Henrique, ele teve um outro momento que ele mostrou a qualidade técnica. Tempo, né, Mansuco? Acontece que como o Botafogo tinha tanta dificuldade de manter o jogo um pouco no campo ofensivo, ele acabou trabalhando demais defensivamente e tendo trabalhando pouca oportunidade. Sem a bola, né? Tendo poucas bolas, muito campo para percorrer quando recuperava a bola e muito pouca chance de receber a bola um pouco mais perto da área. Uma outra coisa que me chama a atenção aí, já do lado do Flamengo, e assim, não é dizer que, por definição, isso seja um erro e que o acerto seria fazer de uma maneira diferente. É que me chama muito a atenção. No momento em que o Flamengo tem tido dificuldade, e é natural porque é uma dinâmica nova, um meia partindo da ponta, o Flamengo terminou o ano com 2 pontas mais característicos, mas que tem sido difícil criar essas dinâmicas, e isso também é natural, não era para isso estar pronto a essa altura do ano, mas é que mesmo para solucionar jogos que estão difíceis, quase sempre as substituições têm sido o Gabigol preenchendo o lugar do Pedro, o Bruno Henrique preenchendo o lugar de um dos pontas. E o Luiz Araújo também, né? E o Luiz Araújo preenchendo o lugar de outro ponta. E me chama a atenção que não tem havido uma tentativa, pelo menos, de experimentar, pelo menos, nem que seja apelando à memória desses jogadores, das 2 melhores temporadas que ambos tiveram no Flamengo, que é tentar em alguns momentos até para tentar parte dessa recuperação do Gabigol, por que não tentar fazer devolvendo a ele a dupla com o Bruno Henrique por alguns minutos, né? O jogo que eles fizeram, que os dois fizeram gols, eles foram bem jogando muito mais nesse sentido. Então, em geral, o Bruno Henrique tem recebido a bola com pouco ataque à área, muito perto da linha lateral e se aproximando pouco. Ele e o Gabigol se encontram menos em campo, quando estão nos minutos que não têm sido tantos e que eles estão juntos em campo. E não somente da gente imaginar um Flamengo, de repente, lógico que sendo brilhante, ele tem talento para isso, mas pode ser que ele seja muito eficiente sem ser aquele hiper time que de repente foi lá em 19, um exemplo. Claro. Só que ao mesmo tempo a gente fala de quem realmente pode dar. O Felipe falou, eu acabei não complementando. A questão da distância é porque às vezes tem movimentos errados, né, Felipe? Às vezes eu tenho muita gente no mesmo setor, a bola vai para outro. Pulgar quer infiltrar, Gerson quer infiltrar, Arrascaeta vai infiltrar, o Varela às vezes estava por dentro aqui por trás, só para abrir um pouco mais de espaço, mas aqui quem que tem? Tem alguém para cair. Se tá o Luiz Araújo para pegar de frente, como de repente o Guardiola faz nos times dele com o ponta lá, ele traz o lateral para dentro, para a bola vir lá para depois o lateral se movimentar. O Varela não estava conseguindo fazer isso, até a gente falou do conforto do Júnior Santos podendo marcar o Varela dessa forma que estava, mas às vezes são movimentações erradas e a impaciência de, poxa vida, eu posso realmente mastigar um pouco mais o jogo para eu mexer um pouco com essa marcação, porque todo mundo cuida bem da bola, todos eles do meio podem fazer um lançamento, para pegar realmente surpresa. O Vasco ficou esperando o Flamengo,
Porque uma hora eles vão ter posse. Só que chega ali na hora da parte final, fica mais... Botafogo, né? Não, mas o jogo do Vasco Do também, Vasco né? tá falando. E ficou esperando com aqueles 3 zagueiros ali, né? E o Flamengo não conseguiu entrar. Não somente por causa disso, mas eles seguem insistindo num tipo de jogada. É óbvio que a dinâmica de jogo do Flamengo, eles também não devem estar satisfeitos com isso, né? Se algo tem para se, talvez, comemorar num primeiro momento, né, a participação do Matheus Ponte. Acho que fez um bom jogo, né? Defensivamente conseguiu fechar o lado esquerdo do Flamengo. E ofensivamente até que cumpriu o seu papel razoavelmente. O Botafogo não teve grandes Não era uma oportunidades proposta tão ali, ousada. não era, né? Mas acho que se há uma lacuna ali naquela posição, o Matheus Ponte, que é um jogador alto, né, de boa estatura, bem trabalhado, pode ser, de repente, uma solução para essa lateral direita, que é um drama do Botafogo. Agora, eu acho que a expectativa é que a solução venha com o Damian Soares, né, que é a outra contratação que ao que tudo indica, está sendo encaminhada. A amostragem, porque foram os primeiros minutos dele com o Thiago. E ele não jogava desde o meio do ano passado. E o Thiago não tinha chegado ao Botafogo ainda. Foram os primeiros minutos dele. Um bom sinal, o Cebolinha teve pouco jogo hoje, né? Controlou bem, né? Ele acabou sendo controlado por ali. Mas eu acho que a gente vai precisar de ver um pouco mais. Claro. Em outras circunstâncias, em outros contextos. Né? Mas não foi uma peça que comprometeu o jogo, não.